Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa web de álgebra linear. Hoje a revisão, então, para a nossa prova 2. O que nós vamos abordar aqui na web, conforme nós combinamos, os exercícios da semana passada, que foram postados para vocês estudarem, anotarem as dúvidas, certo? Então, à medida que nós formos estudando cada exercício, olhem as anotações de vocês, postem aqui as dúvidas, para a gente ir comentando, então, a solução que foi publicada na semana passada, certo? Então, as notas também da avaliação online já foram postadas, então, com isso, você já pode dar uma olhada na média de vocês, como está, né? Então, foram muito boas as notas de vocês na avaliação online. Isso ajudou bastante, então, agora a equilibrar a média. A maioria de vocês já está com uma média e estudando, então, para a prova 2 e fazendo o exame, todos, então, já estão com garantia de serem aprovados, né? Porque alguns na prova 1 estavam com a média muito baixa e com a avaliação online conseguiram dar uma equilibrada. Então, a partir de agora, foco na prova 2 e na revisão para o exame, certo? Podemos começar, então, dar uma olhada nos exercícios. Vocês têm à mão aí os exercícios. Lembrando que para essa prova 2, os conteúdos, que nós vamos abordar são a partir dos espaços vetoriais. Então, aquele conteúdo que foi cobrado na avaliação online não vai ser trabalhado na prova 2. Então, a partir de espaços vetoriais. E dentro de espaços vetoriais, as definições de subespaço, base e dimensão, certo? Então, a gente começa relembrando ali a definição de espaço vetorial, onde se fica o foco de todo o nosso conteúdo, que é esse conjunto V que nós estamos trabalhando, conjunto não vazio, e que dentro dele, com os elementos desse conjunto, nós vamos trabalhar com duas operações, a adição e a multiplicação por escalar. Então, se com os elementos desse conjunto V nós tivermos bem definidas essas duas operações, então a partir dessas duas operações nós podemos verificar se essas 8 propriedades são válidas, 4 propriedades para a operação de adição e 4 propriedades para a operação de multiplicação, certo? Então, dado um conjunto, a nossa tarefa para verificar se ele é um espaço vetorial é olhar com cuidado para essas duas operações, como está definida a adição, como está definida a multiplicação por escalar com esses elementos, e então para cada uma delas ir verificando, uma por uma, se essas 8 igualdades são satisfeitas. Então, o primeiro exercício da nossa lista de revisão que nos pede para aplicarmos essa definição é o exercício 1, que diz que o conjunto das matrizes quadradas 2 por 2, então o conjunto M 2 por 2, que é o conjunto das matrizes quadradas, e aqui está dizendo que ele não é um espaço vetorial com essas operações que são definidas aqui. Então, se ele não é um espaço vetorial, nós devemos encontrar uma daquelas 8 propriedades não vai ser válida, Pelo menos uma delas não vai ser válida. Então, vamos começar olhando aqui com cuidado como é que é definida as operações de adição e de multiplicação por escalar nesse conjunto V, que é das matrizes 2 por 2. Então, observem aqui. Matrizes quadradas 2 por 2, então, de forma geral, nós temos elementos, 2 elementos na primeira linha, 2 elementos na segunda linha. Então, tomamos aqui A, B, C e D como elementos genéricos de uma matriz que pertence a esse conjunto. Da mesma forma, uma outra matriz que pertence a esse conjunto, então, um outro elemento. E quando nós somarmos esses 2 elementos, aqui, então, a gente tem a expressão que corresponde à soma desses 2 elementos. Então, observando aqui que na primeira linha nós temos a soma de A com E, na primeira posição da primeira linha,
e B mais F na segunda posição da primeira linha. Na segunda linha, somamos o número C mais o G e D mais H. Observando então que dessa forma, a adição que está sendo usada aqui é a adição usual das matrizes 2 por 2. Né? Quando a gente pega duas matrizes para somar, é dessa forma usual que se faz. Então, observamos que a adição ela não foi mudada, a definição da adição. Então, o que deve estar diferente é a multiplicação por escalar. Né? Se também fosse a multiplicação por escalar, as operações não estariam definidas aqui. Bastaria dizer que esse conjunto aqui seria para verificar com as operações usuais. Notaram isso? Então, a Shirley não está ouvindo lá, né? A Shirley ainda continua sem ouvir. Então, a multiplicação por escalar, vamos ver, usualmente como nós faríamos? Esse K teria que multiplicar cada um dos elementos da matriz 2 por 2. E a gente observa que não foi desta forma que a multiplicação foi definida. Ó, nós vamos multiplicar apenas o K pelo primeiro elemento da primeira linha e pelo segundo elemento da segunda linha. Nas outras posições, o resultado é zero. Então, essa multiplicação por escalar aqui, a gente percebe que não é a multiplicação usual. Não ficou a que nós estamos acostumados a usar. Certo? Alguma dúvida aí? Todos perceberam como foi feita a multiplicação? Então, a partir disso, ó, já vimos que a adição é a forma usual de somar duas matrizes 2 por 2, mas a multiplicação por escalar não. Então, isso já nos ajuda a trabalhar um pouco com essa definição de espaço vetorial. Tá? Se a adição é a operação usual nesse espaço, a gente já provou que para as matrizes de qualquer ordem, com a adição usual, as 4 propriedades sempre são válidas. Então, nesse problema, nós não vamos precisar começar mostrando que essas 4 primeiras propriedades, né? Porque esse conjunto aqui, nós já sabemos que ele é um espaço vetorial com as operações usuais. Então, com isso, justifica que a gente não vá mostrar aquelas primeiras 4 propriedades. Tá? Então, a gente já sabe que essas 4 propriedades são válidas. Ok? Justificado até aí, então o que nós vamos demonstrar? Vamos prestar atenção, vamos procurar escrever apenas as propriedades da multiplicação por escalar. Isso já vai diminuir bastante o nosso trabalho, né? Vamos direto para as propriedades da multiplicação por escalar. Alguma delas não vai ser válida porque nós estamos querendo provar aqui que ele não é um espaço vetorial. Então, vamos lá. Para trabalhar com a operação multiplicação por escalar, nós sabemos que precisamos definir 2 escalares. Então, aqui foi tomado o K1 e o K2. Né? E vamos começar pela primeira propriedade, que é a da distributiva, né, em relação à soma dos elementos. Então, aqui o nosso escalar K1, nós vamos multiplicar pela soma de 2 elementos do conjunto. Como é o conjunto das matrizes 2 por 2, nós vamos tomar uma matriz A e uma matriz B. De forma geral, uma matriz A com esses 4 elementos e uma matriz B com esses outros 4 elementos. Okay? Então, primeiro vamos fazer a soma usual das duas matrizes, porque nesse exercício a soma entre os elementos é usual, então somamos A mais E, B mais F, C mais G
e D mais H, certo? Então, aqui está o resultado da soma da matriz A com a matriz B. Agora, nós vamos aplicar a definição da multiplicação por escalar, ó, essa definição que está aqui no nosso exercício. Ó. Esse escalar tem que multiplicar o primeiro elemento da primeira linha e o segundo elemento da segunda linha. As demais posições têm que ser zero. Então, aplicando essa definição nessa multiplicação, vamos ficar K1 multiplicando A mais E, K1D mais H e nas outras posições zero. A Ângela está nos perguntando se ela tem que obrigatoriamente mostrar essa propriedade ou se ela se der conta qual é que falha, se é que falha para o elemento neutro, ela já vai direto. Com certeza, Ângela. No momento que tu perceber qual propriedade vai falhar, tu já pode ir pulando, certo? Não precisa seguir a ordem que foi mostrada lá das 4 operações, né, da multiplicação por escalar, M1, depois M2, M3, M4. E é isso que a gente vai fazer já no próximo passo, tá? Então, percebendo aquela que falha, que é o que nos interessa, né, mostrar que pelo menos uma das propriedades falha. Se as 4 falharem, vocês quiserem mostrar uma delas apenas, é o objetivo do exercício, tá? Ok? Então, nessa propriedade, a gente já fez, ó, o lado esquerdo daquela propriedade, que é o K1, que multiplica a soma de 2 elementos. Tá? Agora, por outro lado, nós vamos verificar qual é o resultado do escalar multiplicando cada um dos 2 elementos e depois comparar para verificar se ficou a igualdade, certo? Então, aqui substituindo a matriz A por aquela de termos genéricos que nós tínhamos tomado, a matriz B também pelos seus elementos respectivos, para cada uma das multiplicações, aplicar então a definição do exercício, que é o K multiplicando os elementos da diagonal principal, 0 nos demais, e somando de forma usual. Tá? Então, agora compara esse resultado com esse e percebe então que as duas expressões são iguais. Então significa que essas duas expressões também são. Portanto, a primeira propriedade da distributividade do escalar em relação à soma dos elementos é válida. Okay? Se essa propriedade da distributividade é válida, a do escalar em relação ao elemento também vai ser. Então, por isso que a gente já vai para a terceira propriedade, que é o do elemento neutro, certo? Então, indo para essa propriedade, né, nós queremos verificar ó, se existe um elemento K, ou seja, um escalar K, que multiplicado por qualquer elemento do conjunto das matrizes 2 por 2, continue dando o mesmo elemento, certo? A Shirley está nos perguntando se a web vai ser disponibilizada. Ah, já respondeu ali. Ok. Tá, gente? Então, vamos aplicar aqui, substituir nos 2 lados da equação a matriz A. Aquela matriz A de termos genéricos que nós estamos usando para demonstrar o nosso exercício, tá? Então, aqui o escalar K, a matriz A de elementos A, B, C e D, tem que ser igual à própria matriz A, então repete A, B, C e D, certo? Do lado esquerdo, vamos realizar a multiplicação por escalar conforme definido no início do exercício. Então, vai ficar K vezes A, 0 nesse segundo elemento, na segunda linha 0, K vezes D. E do lado direito mantemos a matriz A, B, C e D. Okay? Então, agora, de cada lado da igualdade, nós percebemos que temos uma matriz 2 por 2. Ou seja, estamos dizendo que essas matrizes são iguais. E podemos trabalhar, então, pela igualdade de matrizes, que nos diz que 2 matrizes são iguais se e somente se cada um dos seus elementos correspondentes tem que ser igual. Então, dali nós teríamos que a primeira condição, aqui o K vezes o A,
tem que ser igual a A. Depois, o 0 tem que ser igual a B. São os elementos que estão na primeira linha. Na segunda linha, o 0 tem que ser igual a C. E K vezes o D tem que ser igual a D. Então, usando a igualdade de matrizes, nós ficamos com essas 4 expressões. Tá? Da primeira e da última expressão, a gente tira que isso vai ser possível se o K for igual a 1, certo? Então, até encontramos ali um valor para esse escalar K, tá? Que vai dar a igualdade de A com o A, mas desde que essas outras duas também sejam satisfeitas. Ó, o K tem que ser igual a 1, o B tem que ser igual a 0 e o C tem que ser igual a 0. Então, o que a gente percebeu nessa igualdade de matrizes que vem dessa condição de nós procurarmos um escalar que multiplicado pela matriz A dê a própria matriz A. Isso é possível? Sim, mas desde que esse escalar seja 1, B seja 0 e C seja 0. Quem são B e C? B e C são elementos dessa matriz que nós tomamos de forma geral. Tá? Então, aqui a gente está percebendo que para que esse elemento neutro exista, as matrizes que nós devemos tomar tem que ser 0 sempre na diagonal secundária. Tá? Então, isso já está restringindo os elementos que nós devemos tomar. E não é esse tipo de elemento que nós temos no conjunto V. Conjunto V é de todas as matrizes 2 por 2. Então, no momento que nós não tivermos uma matriz que tem 0 aqui e 0 aqui, significa que o elemento neutro não vai existir, porque ele só existe quando essas matrizes têm a diagonal secundárias iguais a 0. Até aí deu para entender essa parte, sim? Então, encontrado esse elemento neutro sob certas condições que não são válidas para todo elemento de V, então a gente conclui que essa propriedade aqui do elemento neutro não é válida. Tá? Então, esse conjunto dá para concluir ali parando, porque nós já encontramos uma das propriedades que não é válida, concluímos que ele não é um espaço vetorial. Ok? Alguma dúvida nesse aí? Ok. Então, o próximo vai trabalhar um pouquinho, né, a ideia de subespaço vetorial de V. Tá? Nós já tomamos, assim, aquele conjunto V, certo? E vamos pensar agora, né, em conjuntos que estão contidos nesse V. Então, por exemplo, esse conjunto S, então é um conjunto que está contido dentro desse espaço vetorial, tá? E a gente vai analisar se pode dizer que dentro desse conjunto S, todas as propriedades que são válidas para V também valem para S. Ou seja, será que nós podemos chamar esse S aqui de subespaço vetorial? Então, para trabalhar essa definição, o que nós vimos? Subespaço vetorial, eu não preciso verificar todas as 8 propriedades do espaço vetorial, né? Porque por ele estar contido dentro desse conjunto maior, o V, se as 8 propriedades são válidas para V, então vão ser válidas para S também. Tá? Mas o que nós temos que verificar então para que aquelas 8 propriedades sejam válidas? Que as operações de adição e de multiplicação por escalar
elas sejam fechadas nesse conjunto. Ou seja, pegando elementos que estão aqui dentro desse conjunto, elementos U e V, quando somarmos esses elementos, o resultado ainda continua sendo um elemento de S, e da mesma forma a multiplicação por escalar. Tomado qualquer elemento dentro aqui do S, quando nós multiplicarmos por um escalar, o resultado também tem que ser um elemento de S. Então, ele vai ser fechado em relação às operações de adição e multiplicação por escalar. Então, estando isso definido, né, e o elemento neutro também estar aqui dentro, o elemento neutro desse espaço vetorial V, a gente tem garantido, então, que as 8 propriedades de espaço vetorial são satisfeitas, certo? Então, quando a gente percebe que está trabalhando com um conjunto que está contido no espaço vetorial, para verificar se ele é subespaço, basta, então, nos concentrarmos em demonstrar, em verificar se essas 3 propriedades são válidas, certo? Então, olhando aqui para o exercício 2, vamos identificar quem é o espaço vetorial e quem é o subconjunto que nós queremos verificar se é ou não subespaço vetorial. Tá? Então, aqui nós temos o conjunto V, é o espaço tridimensional, e a gente sabe que esse espaço com as operações usuais, ele é um espaço vetorial. Então, dentro dele, nós vamos tomar esse subconjunto. Como é que eu sei que W é um subconjunto do R3? Porque eu estou observando aqui que W é composto por todos os elementos que têm 3 coordenadas, ou seja, são pontos que estão dentro do R3. Mas não são todos os pontos do R3, São apenas os pontos que têm essa característica, que esse elemento A, que aqui no caso é a primeira coordenada, ele é um elemento não negativo, ou seja, ou ele é positivo ou ele é igual a zero. Né? Então, dentro do espaço tridimensional, nós vamos pegar todos os pontos em que a primeira coordenada, que está escrito como primeira entrada, ela é não negativa. Tá? Pode ser zero ou pode ser positiva, certo? Observem que aqui já está dizendo que ele não é um subespaço do R3. Então, uma dessas 3 propriedades aqui não é válida dentro desse conjunto. Então, basta eu apresentar qual delas não é válida, dando um contra-exemplo, para então mostrar que ele não é um subespaço vetorial. Né? Então, aqui o que se percebe e que a que não vai ser válida, que foi usada para demonstrar que ele não é um subespaço vetorial, é da multiplicação por escalar. Nós vamos mostrar que mesmo tomando um K qualquer, sendo um número real, esse produto de K vezes U não vai estar dentro de S, certo? Então, aqui pode ser tomado um elemento específico de W, porque eu quero mostrar que ele não é um espaço vetorial. Vamos apresentar um contra-exemplo. E assim foi escolhido o elemento 1, 2, 3, certo? Um ponto do R3. Então, como ele é um ponto do R3, ele pertence a W. Certo? Agora, qual o escalar que foi escolhido para essa multiplicação por escalar? Tomamos o escalar menos 3. E vamos fazer a multiplicação por escalar usual, porque aqui na definição do nosso exercício não foram definidas operações diferentes das usuais. Então, tomando aqui o escalar menos 3, fizemos a multiplicação usual, que é multiplicar o menos 3 por cada uma das coordenadas, obtendo menos 3, menos 6 e menos 9. E agora, observar que esse resultado, que corresponde à multiplicação do escalar por menos 3, do vetor por menos 3,
não é um elemento que está aqui. Porque para estar dentro do W, a primeira coordenada tem que ser não negativa. Mas a nossa primeira coordenada é menos 3. Então, isso nos leva a concluir que essa multiplicação R vezes V não pertence a W. Então, se ele não pertence, ele não é um espaço vetorial, né? Que é a terceira propriedade que não foi satisfeita, né? Então, nós já fomos diretamente para ela, como a Shirley está perguntando, certo? Já mostrei direto que para essa propriedade não vai. Isso. Ainda assim, dentro desse exemplo de subespaço, né, observe se nós trocarmos só a característica aqui dos pontos desse conjunto W, ele pode ser um espaço vetorial, e aí nós vamos ter que demonstrar todas as propriedades. Tá? O Ney está nos perguntando se nesse caso aqui ele poderia utilizar qualquer número negativo. Claro, tanto o V quanto o R poderiam ser a escolha de vocês, porque nós temos aqui infinitos pontos e para todos eles em que a multiplicação, a primeira coordenada não der positiva ou igual a 0, já não vai ser um resultado que pertence a W. Tá? Então, aqui para V e para R, vocês teriam infinitas possibilidades de escolha. Tá? Como escalar também. Tá? Qualquer um deles, vocês poderiam escolher qualquer exemplo. Tá? Porque aqui a gente está demonstrando que ele não é um espaço vetorial. E aí, então, a gente pode utilizar aquilo que nós chamamos de contra-exemplo. E aí, cada um pode escolher o exemplo que quiser para apresentar ali, mostrando que a propriedade da multiplicação por escalar não ficou fechada nesse conjunto, certo? A Shirley pergunta se ela é obrigada a dar um exemplo, como esse aqui, né, que nós chamamos de contra-exemplo, ou pode só descrever, no caso, demonstrar sem contra-exemplo. Pode também, né? Nós poderíamos tomar aqui um vetor A, B, C, especificando que o A é positivo ou nulo, tá? E K, aí tiraríamos aqui o número e colocando um escalar pertencente aos reais, e aí dizendo que esse K que nós vamos tomar é um número negativo. Então, você tem que só cuidar esses detalhes aqui, tá, Shirley? Isso vai demonstrar de forma geral que a terceira propriedade não é válida, escreve aqui, especificando direitinho quem são esses valores do A, o escalar K, que vai ser negativo também, certo? Faz a multiplicação por escalar, então a gente vai ficar assim, então K e V vai ser K vezes A, K vezes B, K vezes C, onde K vezes o A é menor que 0, pois, e aí eu vou escrever, o A é positivo e o K é negativo. Tá? Então, como a primeira coordenada K ficou negativa, eu vou concluir que essa multiplicação não pertence a W e da mesma forma não é um subespaço de V. Tá? Então, usando também a demonstração geral, funciona perfeitamente, só não podemos esquecer de especificar cada um desses valores genéricos que a gente está tomando. Ok. Então, como eu queria apresentar para vocês agora a reformulação desse mesmo exercício aqui, só trocando essa característica. Ó, em vez de tomarmos ela negativa, nós trocarmos para verificar que ele se torna um subespaço, e aí a necessidade, então, de nós demonstrarmos as três propriedades, certo? Então,
perceba, é o mesmo espaço vetorial R3, o W são pontos do R3, mas em que a primeira coordenada é 0. Tá? E agora, então, ele é um subespaço. Tem que mostrar que ele é. Então, para mostrar que é, eu vou começar pela primeira propriedade, vejo que ela é válida, vou para a segunda e para a terceira. As três têm que ser válidas. Tá? A primeira propriedade, mostrar que o elemento nulo do R3, ou elemento neutro, que a gente sabe que aqui é o vetor de coordenada 0, 0, 0. Tá? Então, esse elemento neutro da adição, que é o elemento 0, 0, 0, com a operação usual de adição, ele tem que estar aqui dentro. Tá? Então, observamos que se tomarmos o V sendo 0, 0, 0, ele pertence a W, pois essa condição é satisfeita. Ó. A primeira coordenada é nula. Sendo a primeira coordenada nula, então ele pertence a W. Então, logo, o elemento nulo pertence a W. Primeira condição está satisfeita. Agora, então, vamos ver se, tomando dois elementos, U e V, que estão aqui dentro do W, a soma deles ainda vai continuar dentro do W. Tá? Então, quem são esses dois elementos que nós vamos pegar dentro do espaço do subconjunto W? Bom, o U, ele tem que ser um elemento em que a primeira coordenada é 0. Então, coloquei 0 e as outras podem ser quaisquer. Então, B e C. Tá? V, um elemento em que a primeira coordenada tem que ser 0, as outras duas quaisquer. Então, escolhemos letras diferentes, D e E, para elementos do V. Tá? Realizamos a soma desses dois elementos. Como não tem indicada nenhuma soma, é a usual. Então, soma a primeira coordenada com a primeira, que resulta em 0. A segunda com a segunda, que resulta em B mais D. A terceira com a terceira, que resulta em C mais E. Terminada de realizar essa soma, nós temos que concluir se ela pertence a W. Então, olhamos de novo para a condição. A primeira coordenada é 0. Olhamos aqui, a primeira coordenada do elemento soma desses dois vetores é 0. Então, podemos escrever que ele pertence a W. Aí é a nossa justificativa. Então, U mais V pertence a W. Por último, então, mostrar que a multiplicação por escalar também pertence a W. Então, o vetor U, que nós tínhamos escolhido aqui, de coordenadas 0, B e C, quando multiplicados por K, usando a operação usual de multiplicação por escalar, vai resultar no vetor K vezes 0, 0, K vezes B, KB, e K vezes C. Então, desse vetor, observando que a primeira coordenada é 0, então ele é um elemento que está dentro desse conjunto W. Então, essa multiplicação por escalar pertence a W. Satisfeitas as três condições, concluímos que W é, então, um subespaço vetorial do R3. Certo? Então, um exemplo em que nós fizemos só um contra-exemplo para mostrar que ele não é um subespaço e um em que nós demonstramos as três propriedades. Ficou alguma dúvida nesses aí? Ok, pessoal? Sérgio, aqui U e V, nessa demonstração, nós temos que escolher dois elementos que estão dentro desse conjunto W, tá? Para fazer essa demonstração. Então, a gente escolhe a forma de escrever esse elemento, não esquecendo que ele tem que ser
dessa forma. Um elemento que tem 3 coordenadas e a primeira delas tem que ser 0, tá? Então, tu escolhe. Colocando 0 na primeira coordenada, os outros 2 fica a teu critério, escolher assim qual é a letra, de forma geral, que tu vai colocar, né? Tem gente que gosta de trabalhar com os índices, então poderia ter colocado 0, y1, z1 para o vetor 1, porque é um vetor que a primeira coordenada é 0, as outras 2 são quaisquer, tá? y1. Quem seria o v? Um vetor em que a primeira coordenada é 0, o y2, um outro número na segunda coordenada, e um z2. Então, só não pode perder a característica, que é um ponto do R3, em que a primeira coordenada é nula. Os elementos U e V, a gente não diz que eles são subconjuntos de W, nós dizemos que eles são elementos de W, né? Cada ponto aqui, que tem 3 coordenadas, ele é um elemento de W. O W é que é um subconjunto de V, né? O V aqui é todo o espaço vetorial R3, então ele é um conjunto de pontos, certo? E dentro desse conjunto de pontos, nós tomamos um conjunto de ponto menor, que são todos aqueles em que a primeira coordenada é nula, ou seja, aqui no eixo X sempre vai ser 0. Então, são pontos que estão usando as coordenadas y, z, um plano aqui que passa no y e no z, certo? Então, esse seria o conjunto W. Então, W, como é um conjunto contido no V, o W é subconjunto de V. Agora, cada pontinho aqui dentro, tanto do V, que é um ponto qualquer do R3, quanto no W, que é um ponto em que a primeira coordenada é 0, eu digo que eles são elementos, certo? É isso. Então, para esses conjuntos e subconjuntos que nós estamos trabalhando, né, tendo essas propriedades aqui da adição, da multiplicação por escalar, a gente pode definir dentro deles alguns elementos, tá, que a gente pode chamar de base desses conjuntos ou desses subconjuntos. Então, quando nós falarmos de base, nós vamos estar falando sobre um conjunto que está em V, tá? É um conjunto menor, de tal forma que os elementos que nós tomarmos nesse conjunto vão ter 2 características. Tá? Esses elementos, eles vão gerar esse conjunto que nós estamos trabalhando, e quando a gente fala em gerar o conjunto, isso nos remete diretamente para aquilo que nós trabalhamos sobre combinação linear. Por exemplo, aqui eu vou pegar esse conjunto B aqui como sendo um conjunto que tem 2 elementos. Eu vou pegar esse V1 aqui como um elemento dentro desse conjunto. Como a gente está trabalhando com espaço vetorial, a gente pode chamar de vetor, né? Embora eles sejam matrizes, polinômios, funções. Então, são 2 elementos, são 2 vetores, certo? Então, com esses 2 vetores, fazendo a combinação linear, se ele resultar qualquer elemento de V, então a gente diz que esses 2 vetores geram o conjunto V. Tá? E além disso, se esse V1 e esse V2 for o menor número de vetores que gera V, ou seja, se eles forem linearmente independentes, a gente chama esse conjunto aqui B de base. Tá? Então, a gente percebe, pegando um conjunto de elementos de V, ele pode apenas gerar o V,
e pode também ser base se ele for Li. Então, aqui eu posso escolher um conjunto de vetores que não é Li, mas que gera o V, certo? Isso você tem que diferenciar quando estão trabalhando com esses exercícios. Então, definido essa base, que é o menor número de elementos de V que geram V e que são LIs, nós podemos, nesse conjunto, contar quantos elementos tem nessa base. Tá? Esse número de vetores que tem aqui na base é chamado de dimensão do conjunto V. Então, a base e a dimensão estão associados. Se eu sei a dimensão de um conjunto, eu sei quantos elementos ele tem na base. E se eu sei quantos elementos tem na base, eu sei qual é a dimensão desse conjunto. Aqui, aproveitando essa base aqui, que tem 2 elementos, ó, nós podemos tomar como exemplo o espaço vetorial R2, que é o plano cartesiano. No plano cartesiano, nós conhecemos 2 vetores LIs, que é o vetorzinho I e o vetor J. Lembram da definição do I e do J? Quais são as coordenadas do I? Vetor de coordenada 1, 0, e o J, vetor de coordenadas 0, 1. Então, esses 2 vetores são linearmente independentes, porque eu não consigo escrever um como combinação linear do outro, certo? Eles não são vetores paralelos, né? E esses 2 vetores geram V, porque qualquer que seja o elemento de V, ó, por exemplo, como é que se escreve um vetor geral do R2? Então, V pertencente ao R2 tem que ser um elemento que tem 2 coordenadas. Então, o V tem coordenadas x e y. É um ponto do plano, certo? Então, para qualquer vetor V de coordenadas x e y, eu sempre vou poder escrever esse x e y como combinação linear desses 2. Então, vou escrever aqui, ó, V, x, y, significa que eu consigo encontrar um escalar A que multiplicado pelo primeiro vetor, então, vou colocar aqui um escalar A multiplicado pelo primeiro vetor, que é o I, mais um escalar B multiplicado pelo segundo vetor, que é o J. E seja qual for o valor de x e y, o A e o B sempre vão existir. Por exemplo, se eu substituir ali x e y, o vetor I pelas coordenadas, que é 1 e 0, mais o vetor J, que tem coordenadas 0, 1, é fácil perceber que o escalar que eu vou multiplicar aqui, o vetor I, basta ser o número que aparece na primeira coordenada. Se eu multiplicar por x o vetor I e multiplicar aqui o segundo vetor da base, o J, por o escalar que aparecer aqui na segunda coordenada, esse lado direito da nossa expressão, que é a combinação linear desses 2 vetores, sempre vai resultar num ponto XY do plano, certo? Então, a gente percebe que o 1, 0, 0, 1 formam uma base do R2, tá? Então, B formado pelos vetores I e pelo vetor J é uma base do R2, porque ele tem as 2 características. Ele gera o R2, gerar é conseguir escrever essa combinação linear, e a gente consegue, porque consegue encontrar
quanto que é o A, quanto que é o B. Tá? Esse A e B são números reais, quaisquer números reais que multiplicados por esses elementos resultem no elemento V, certo? Então, quaisquer números reais. Como x e y aqui são quaisquer números reais do plano, então eu posso tomar o A como sendo x e o B como sendo y. Isso. Tá? Então, essa é a característica que tem que ter uma base. Tá? É o menor número de elementos de V que geram V e que são LIs. Tá? E contando esse número de elementos que ficou dentro da base, a gente tem a dimensão. Até aí alguma dúvida sobre base e dimensão de um conjunto? Isso nós vamos aplicar nos próximos exercícios. Tá? Uma coisa interessante de ver aqui sobre a base e a dimensão é que, dado um conjunto V, se eu conheço a dimensão desse conjunto, tá, eu vou poder concluir que todas as bases vão ter sempre essa dimensão. Tá? Então, se a gente tem esse seguinte resultado, se a dimensão de um conjunto V é N, qualquer base de V, tá, tem N elementos. Tem N elementos. Esse é um resultado bastante útil, porque nos ajuda a responder várias questões. Por exemplo, estamos trabalhando aqui com o espaço vetorial R2. A dimensão dele é quanto? Né? O pessoal já está afirmando ali. Ó. Eu observei que no R2 é conhecida essa base aqui ortogonal, que tem dois vetores, o I e o J. Então, se tem dois vetores, dois elementos, a dimensão dele é 2. Isso. Então, a dimensão do R2 é 2. Qualquer outra base do R2 também tem que ter dois elementos. Então, se eu tomasse um vetorzinho assim, B, com o vetor 0, 3. E perguntasse para vocês, esse conjunto B pode ser uma base do R2? Então, vem para cá. A dimensão do R2 é 2. Para ser base, tem que ter dois elementos. Então, a resposta aqui é não. Esse conjunto aqui não pode ser uma base, pois só tem um elemento. E a dimensão do R2 é 2. Tá? Assim do R3, como o pessoal está concluindo ali. Se eu estou trabalhando com espaço tridimensional, uma base para o espaço tridimensional que nós conhecemos é quem? Completem para mim essa base aqui. Eu tenho para o R2 I, J. Qual é o vetor que falta para o R3 formar uma base? Então, aqui no R3, esse I tem coordenadas 1, 0, 0, o J 0, 1, 0, e, como o pessoal respondeu ali, o terceiro vetor dessa base é o K, que tem coordenadas 0, 0, 1. Então, conhecida que essa aqui é uma base do R3, a gente sabe que a dimensão do R3 sempre é 3, ou seja, sempre uma base tem que ter 3 elementos. Tá? Então, essa base aqui, IJ, não poderia ser uma base do R3, porque ela tem um elemento a menos do que é informado aqui na dimensão. Tá? Luiz, pode voltar um pouquinho acima para mim ali, que parece que tinha uma pergunta, uma afirmação, antes de eu perguntar sobre as bases aqui.
Eu já vou fazer um exemplo, pessoal, esses aqui sobre base e dimensão, tá? Aqui só tinha uma dúvida, né? Ah, não foi tu? Ângela? Ah, tá, só uma dúvida. A partir desses dois vetores, eu posso escrever qualquer vetor do plano? É isso? Exatamente, ó. Porque a base, ela tem essa característica aqui, Ângela, ó. Ela é um conjunto de elementos que gera V, ou seja, todo elemento, todo ponto, todo vetor que estiver dentro de V vai poder ser escrito como a combinação linear deles, tá? Então, qualquer vetor que eu escreva aqui, sempre eu vou conseguir encontrar escalares que, multiplicados por esses vetores, resultam no elemento V, tá? Então, vamos ali, então, para os exemplos, né? Como é que a gente trabalha a base e dimensão lá nos exercícios? Então, aqui nós temos 3 vetores, o vetor 1 de coordenadas 1, 1, 1, o vetor 2 de coordenadas 1, 2, 3 e o vetor 3 de coordenadas 1, 5, 8. Queremos mostrar que esses 3 vetores geram o R3, tá? Então, observe que é para mostrar só a primeira característica. Ângela, ali os vetores, eles não podem estar um em função do outro, tá? Na base, porque na base, olha só, eles têm que serem linearmente independentes. Se eu conseguir escrever um em função do outro, então eles não vão ser linearmente independentes, tá? As letras A e B, sim, aí as letras sim. Isso, as letras que são os coeficientes que nós vamos encontrar vão estar em função desse elemento V, tá? O elemento V, ele é conhecido. Então, eu vou poder usar os elementos daqui, os números, os escalares de V, para encontrar quem é o A e o B. Tá? A gente já vê isso no exercício. Quando eu encontrar o A e B, eles vão estar em função de qual foi o elemento V informado. Tá. Aqui. Então, nesse exercício aqui no próximo... avançar. Ele não está avançando para mim aqui. Então, só um momentinho, pessoal, para mim avançar aqui o slide. Voltando para aquele nosso exercício que nós vamos trabalhar essa parte só, deu? Essa parte só, ó. Nós não queremos mostrar que é uma base, só que gera o V. Então, se ele vai gerar o V, nós já vamos trabalhar com essa parte da combinação linear, tá? Vamos lá. Dados, então, esses 3 elementos, nós queremos mostrar que eles geram o R3, ou seja, vamos pegar um vetor genérico do R3, então é um vetor qualquer do R3, tá? Então, eu quero mostrar que qualquer vetor desse formato A, B e C pode ser escrito como combinação linear desses 3. Tá? Então, isso escrevemos dessa forma. Ó. O vetor V pode ser escrito como a combinação linear dos 3 vetores, ou seja, pegando o 1, o 2 e o 3, multiplicando por escalares x, y e z, né, a determinar, nós vamos mostrar que existe x, y e z que vai resultar no vetor V. Tá? Então, nosso objetivo é que o V é conhecido, o vetor o1, o 2, o 3 é conhecido, tá? Porque o V, embora nós tomamos de coordenada geral, porque é qualquer valor do R3, ele é conhecido, é um vetor que eu vou informar, né, que tem essas 3 coordenadas.
O que é desconhecido para nós, aqui que nós vamos procurar para ver se existe solução, é o escalar que vai na frente de cada vetor, o escalar dessa combinação linear, né? Então, o x, o y e o z. Até aí, ok? Então, começamos. Para mostrar que ele gera, temos que mostrar que a combinação linear desses três resulta em qualquer ponto A, B e C do R3. Tá? Então, escrita essa combinação linear, agora é só fazer todos os cálculos até nós chegarmos na resolução do sistema que determina quem é x, y, z. Tá? Nós temos que chegar lá num sistema consistente, um sistema possível, para mostrar então que existe esse x, y, z da combinação linear. Então agora é só fazer contas. Vamos manter aqui do lado esquerdo da igualdade as coordenadas A, B e C e vamos realizar aqui, primeiro, multiplicação por escalar, desse escalar por cada componente, da mesma forma o escalar y por cada componente, o escalar z e depois somar esses três vetores. Então, somando esses três vetores, resulta num vetor do R3, né, de coordenadas x mais y mais z, x mais 2y mais 5z e x mais 3y mais 8z. Então, do lado direito da igualdade, temos um vetor do R3. Do lado esquerdo, um vetor do R3. Então, estamos dizendo que esses dois vetores são iguais. Então, podemos usar aqui a igualdade de vetores. Esses dois vetores, se eles são iguais, significa que a primeira coordenada vai ser igual à primeira coordenada, a segunda igual à segunda coordenada e a terceira igual à terceira, tá? Obtendo, então, um sistema com três equações. Tá? E aí, formamos, então, esse sistema. A primeira coordenada igual a A segunda coordenada igual a B, a terceira coordenada igual a C. Tá? Aplicamos, então, agora o método de Gauss-Jordan para encontrar a solução do sistema. Quem são os valores de x, y e z que resolvem o sistema. Tá? Então, aqui escrevemos a matriz ampliada, e realizamos operações elementares na linha 2 e na linha 3 para zerar esses dois elementos. Tá? Então, a operação utilizada foi a linha 2 menos a linha 3, a linha 2 menos a linha 1, linha 3 menos a linha 1, porque é na linha 1 que tem o elemento pivô. Tá? Só recordando, então, um pouquinho os passos ali do método de Gauss-Jordan. Então, a primeira coluna já deixamos na forma escada, que é o pivô 1, abaixo deles todos os elementos zeros. O próximo elemento pivô está na segunda coluna. Ele já é o 1, então nós temos que zerar o elemento em cima abaixo, elemento que está na linha 1, elemento que está na linha 3. Então, vamos trabalhar com a linha 1 e 3, fazendo linha 1 menos a linha 2, linha 3 menos duas vezes a linha 2. Então, também já deixamos com essas duas operações o elemento pivô na segunda coluna, acima e abaixo dele zero. O terceiro elemento pivô tem que estar nessa posição. Como ele não está 1, nós vamos tomar a linha 3, multiplicar por menos 1, né? Aí obtemos então 1 no elemento pivô. Para deixar na forma escalonada reduzida, temos que zerar os dois elementos que estão acima, na linha 1 e na linha 3. Tá? Então, aqui trabalhamos com a linha 1 e com a linha 2 para zerar esses elementos e obtemos então a matriz dos coeficientes na forma escalonada reduzida. Observem que aqui do lado direito ficaram expressões grandes porque os números A, B e C são números reais quaisquer. Então, a gente foi envolvendo eles em cada uma dessas operações
e aí obtivemos a expressão que corresponde ao número real. Tá? Essa parte aqui não estava realmente detalhada lá na solução, né? Porque só diz que chegamos no sistema e já apresentou a solução. Os cálculos seriam para vocês fazerem, aqui eu só resolvi dar uma recordada. Ficou claro até aí? A gente sempre lembrar que, chegando num sistema, nós vamos sempre trabalhar com a forma reduzida, certo? O pessoal não tinha entendido de onde tinham saído os cálculos, mas é sempre desse método que nós estudamos e aplicamos lá até a primeira prova, né? Que é o método de Gauss-Jordan. Escreve a matriz ampliada e vai aplicando as operações nas linhas para chegar na forma escalonada reduzida. Okay? Então, agora que nós chegamos aqui nessa solução de sistema, a gente percebe que ele é um sistema possível, né? Se nós quiséssemos até anotar aqui, ó, o posto da matriz ampliada e o posto da matriz dos coeficientes é igual a 3, porque ele não tem nenhuma linha nula, então todas as 3 linhas não são nulas. Então, como esses dois postos são iguais, ele é um sistema consistente, então ele tem solução. Então, significa que x, y, z existem. E são esses resultados. Ó, o x é igual a menos a mais 5b menos 3c. O y, 3a menos 7b mais 4c. E o z, a mais 2b menos c. Tá? Então, aqui, acho que entra, né, aquilo que a Ângela comentou, de que essa solução aqui, x, y, z, está em função dos valores a, b e c que nós escrevemos lá no vetor v inicial, certo? Então, essa solução fica em função desses valores. Se resolver as equações sem usar a matriz escalonada, tá? Seria qual método que vocês vão utilizar? Pode ser o método que nós estudamos, o de Cramer, pode também. Redução. Qual é o da redução, pessoal? Vamos utilizar os métodos que nós estudamos, né? Na primeira parte do nosso material. Ou o método de Gauss-Jordan, que é todo esse completo, ou só o método de Jordan, que faz só parte dessas operações elementares e depois usa substituição. Tá? Ou então a regra de Cramer para sistemas que são quadrados. Aqui poderia, porque nosso sistema é de ordem 3×3, né? X, Y, Z, mas dá mais trabalho. Dá para escalonar o sistema? É essa forma que nós estamos fazendo aqui, tá? Forma escalonada, ok? Sérgio quis dizer terrível, é isso? O que seria terrível? Dá para especificar aí, Sérgio? Essa matéria tá bastante calma. E envolve também o que a gente já estudou, né? Então, por isso que tem que dar uma relembrada. Falava sem botar na matriz. Fazer a forma escalonada sem colocar na matriz. Olha, todos os métodos que a gente estudou. Para escalonar a matriz, para escalonar, usar o método do escalonamento é na matriz. Não tem como fazer o escalonamento sem ser na matriz, só pegando os coeficientes e os termos independentes. Quando ele escalonar o sistema, Oi? quando ele usar normalmente escalonar o sistema aí, né? Que ele se aprende no ensino médio, sei lá. Talvez aquele da substituição é usar direto
usar direto as equações do sistema. Gente, então vamos procurar usar esses métodos que vocês já estudaram, né, para a primeira avaliação. Então não vamos colocar métodos novos aí que está um pouco confuso para mim ou para vocês, talvez a gente se confunda depois na hora da correção, né? Pode ser. Então, para achar o valor de cada incógnita x, y, z, usar então um desses três métodos, ok? Então, chegamos aqui que o sistema ele é consistente. Se é consistente, aquela combinação linear existe. E se a combinação linear existe, então a nossa conclusão é que esses três vetores geram um R3. Tá? Então, aqui conclui o nosso exercício mostrando que esses três elementos são geradores do R3. No próximo exercício, a gente já vai falar então de base. Além de gerar o R3, a gente vai querer verificar também se eles são linearmente independentes, porque está pedindo para verificar se eles formam uma base do R3. Tá? Então, tem 4 itens para nós verificarmos se formam uma base do R3. Aqui a gente percebe que os dois primeiros, aqui o A e o B, já podemos dizer que ele não é uma base do R3 devido àquele resultado que a gente anotou, né? Nós anotamos que se a dimensão de um conjunto é N, todas as bases têm que ter esses N elementos. Então, a dimensão do R3, nós sabemos que é 3, porque existe pelo menos uma base ortogonal, que é o IJK, que tem 3 elementos. Então, se a dimensão do R3 é 3, implica que toda base tem que ter 3 elementos. Para ser base, tem que ter 3 elementos. Por isso que o item A e o item B já não são base. Ó. No item A, essa base tem 2 elementos. E no item B, esse conjunto B, que pediu para a gente analisar que é uma base, ele tem 4 elementos. Então, 2 e 4 é diferente de 3. Então, eles não formam uma base, pois deveria ter apenas 3 elementos. Daí, ok? Então, o que sobra para nós verificarmos que podem ser bases é o item C e o item D, porque em cada um desses itens tem 3 vetores. Aqui o vetor 1, 1, 1, o vetor 1, 2, 3 e o vetor 2, menos 1 e 1. Então, um conjunto que seria formado por 3 vetores. Da mesma forma, o item D tem 3 vetores, então esse conjunto B já tem essa característica de ter 3 elementos, então nós temos que verificar se esses vetores geram o R3 e se eles são LIs. Então, vamos lá. Vamos verificar aqui se eles são inicialmente linearmente independentes. Tá? Porque para ser base, eles têm que serem LIs. Então, para ser LIs, nós podemos usar a definição, tá, que foi usada aqui, definição de vetores LIs. Certo? Significa que a combinação linear desses 3 vetores, ou seja, o A multiplicando o V1, um escalar B multiplicando o V2 e um escalar C multiplicando um V3, isso dá 0 se e somente se cada um desses escalares aí, o A, o B e o C, é igual a 0. Essa é a definição de vetor LI.
Então, nessa combinação linear aqui, ele só vai zerar se cada elemento A, B e C for zero, então esses vetores são linearmente independentes. Se nós encontrarmos qualquer um desses escalares diferente de zero, então eles são LDs. Então, por isso a gente aplica o teste da solução desse sistema, porque nós vimos que substituindo esses elementos e fazendo a igualdade de vetores, sempre nós vamos chegar num sistema para determinar quem são os escalares A, B e C. Então, vamos colocar na matriz ampliada e observem que nós pegamos só os coeficientes de V1, V2 e V3, porque como é um sistema homogêneo, aqui nós teríamos os coeficientes todos iguais a zero. E quando nós aplicarmos as operações elementares, isso vai continuar ainda zero. Tá? Então, por isso, nesse exercício não foi acrescentado a coluna dos termos independentes, porque ele é um sistema homogêneo. Então, o que nós temos que fazer é resolver esse sistema, ou seja, chegar na forma escalonada, tá? E observar se ele é um sistema determinado, tá? Possível e determinado. Okay? Então, aplicando aqui as operações elementares, nós chegamos que é um sistema possível, porque o posto dessa matriz é 3, não tem nenhuma linha nula, tá? Então, se ele é consistente e determinado, ele é um sistema linear, os vetores são linearmente independentes. Tá? Então, esse é um teste que se usa para verificar se eles são LIs. Bom, se eles são LIs e tem 3 elementos, então eles formam uma base. Aqui pode ser tanto na matriz escalonada reduzida, tá? Ou só na forma escalonada, tá? Porque se chegou até aqui, esse é um elemento pivô e o próximo passo é só zerar esses dois. Então, esse aqui não vai zerar mais. Como o nosso objetivo é saber se o sistema ele é possível e determinado, então aplicando só o método de Gauss já é suficiente, certo? Não precisaria chegar na toda a forma reduzida da matriz. Nesse exercício também daria para fazer por determinantes, né? O pessoal lá no fórum comentou essa outra possibilidade e realmente tem uma segunda forma de solução. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com vetores do R3, tá? Então, nos vetores do R3, nós sabemos lá da geometria analítica que a gente consegue fazer outro teste para saber se 3 vetores são LIs. Tá? Esse conjunto de 3 vetores aqui no espaço é um conjunto LI se eles não são coplanares. Lembram disso? Então, se os 3 vetores não estão todos no mesmo plano, eles são vetores que são LIs. Tá? E qual é o teste que a gente faz na geometria analítica para ver se os vetores não são coplanares? É calcular o produto misto desses 3 vetores. Né? Então, o produto misto, que é o determinante, né? Usado de U, V e W, produto misto, se ele for igual ou diferente de zero, que a gente vai concluir se eles são coplanares ou não. Lembram disso? O produto misto também é usado para calcular o volume, né, desse tetraedro que é formado pelas arestas desses 3 vetores. Então, se ele der igual a zero, é porque não tem volume nenhum e eles são coplanares. Então, se ele der diferente de zero, vai ter volume e aí eles não são coplanares, que corresponde também a dizer que eles são LIs. Certo?
Então, há duas formas de verificar no R3 se os vetores são LIs, fazendo a forma escalonada ou então calculando o determinante. Então, se for um outro conjunto que não for o R3, aí só pela forma escalonada, porque nós temos que escrever essa combinação linear, igualar a zero e encontrar quem são A, B e C, certo? O mesmo raciocínio nós vamos usar para o item D, né? O item D, os três vetores são 1, 1, 2, 1, 2, 5, 5, 3 e 4. Escrevendo na combinação linear, chegamos na forma escalonada e aqui a gente percebe então, ó, que o posto da matriz ampliada vai ser igual ao posto da matriz dos coeficientes, que nesse caso é 2, porque nós temos toda uma linha nula, certo? Então, isso nos mostra que a nulidade não vai ser zero, ou seja, nesse sistema existem variáveis livres. Nós temos 3 variáveis, que é o n, e subtraindo 2, que é o posto da matriz, sobra uma variável livre. Então, se sobra uma variável livre, ele não é determinado. Então, aquelas constantes x, y, z não são determinadas de forma única, não são necessariamente zero. Então, esses elementos, esses vetores, eles são linearmente dependentes. Tá? Aqui também poderia ter calculado o determinante desses 3 vetores, tá? Vai ser aceito, porque determinante também foi um conteúdo que nós estudamos, né? Em álgebra linear, ok? Então, pode fazer pela forma escalonada ou determinante, mas cuidem, só se for R3, né, gente? Vetores do R3, porque aí a gente pode aplicar o produto misto, tá? Aqui. Então, dando uma olhada ali na base e a dimensão do espaço, né, já sabemos o que é uma base, já sabemos contar os elementos, então identificar a dimensão. Agora, a partir desse exercício aqui, o que nos pede é encontrar, então, quem é essa base. Exercícios anteriores, a gente viu que foram dados alguns elementos para a gente concluir se era ou não base. Aqui não, é dado só o conjunto e desse conjunto eu vou encontrar a base. Tá? Então, no exercício anterior, vamos ver lá qual é a terceira linha, né, que ela falou. Como achou a terceira linha? Bom, aqui como foi feita a forma escalonada, né, olha só, eu já tinha 1 no elemento pivô aqui, quero deixar 0 abaixo e acima. Então, aqui abaixo, na linha 3, eu tenho que substituir a linha 3 por a linha 3, tá? Trabalhar com a linha 3 e com a linha 2, que é a linha que está o elemento pivô, certo? E multiplicar essa linha 2 pelo oposto do número que a gente quer zerar. Então, se eu quero zerar o menos 2, aqui vai ser mais 2 vezes a linha 2, tá, Sheila? Então, essa terceira linha aqui vai ser toda nula, porque nós fizemos a linha 3 mais 2 vezes a linha 2. Tá. Então, vamos agora para esses exercícios de encontrar a base e a dimensão desses subespaços do R3. Ó. Então, são subconjuntos que estão no R3. Então, como eles são subconjuntos do R3, a dimensão deles pode ser menor que 3, né? Então, a dimensão desses subconjuntos aqui pode ser 2, pode ser 1 e pode também ser 3. Então, o que a gente tem que analisar é quem é essa base e aí, então, determinar a dimensão. Okay? Então, vamos começar aqui pelo exercício A. Observamos que são pontos do R3 que tem essa característica, a soma das coordenadas é igual a 0. Tá?
Então, esse aqui já é um conjunto de pontos conhecidos, né? Porque nós sabemos que essa equação aqui no R3 é a equação de um plano, tá? Então, na equação do plano, quando nós não temos aqui o coeficiente, significa que esse plano está passando na origem, então nós já temos assim uma ideia geométrica de quem são esse conjunto de pontos aqui. Então, com um plano que está passando no R3. Tá? Então, como é só um plano do R3, ó, nós podemos afirmar que esse conjunto W não é todo o R3. Tá? Por exemplo, esse ponto 1, 2, 3, ele não pertence a W, porque se eu somar as três coordenadas, ó, não vai resultar 0. Então, o ponto 1, 2, 3 não está em W, porque a soma das suas três coordenadas não resulta 0. Então, existem pontos no R3 que estão fora do W, que são aqueles pontos que não estão nesse plano aqui. Tá? Então, a dimensão desse W vai ser diferente da dimensão do R3. Ele vai ter dimensão menor. Tá? Então, a base que nós vamos encontrar não vai ter 3 elementos. Pode ter 1 ou pode ter 2. Então, como é que a gente faz para identificar quem é esse elemento que vai dentro da base? Vamos olhar como é que é o formato dos elementos que pertencem a W. Bom, nós vimos que são pontos desse plano. Então, vamos usar essa característica aqui para escrever mais especificamente como é que é o formato desses pontos aqui das coordenadas A, B e C. Tá? Então, se W pertence a esse plano, eu posso observar que duas dessas variáveis vão ser livres, porque eu tenho só uma equação e 3 coordenadas. Então, significa que aqui dessa expressão, ó, o C não vai ser uma variável livre. Eu posso calcular o C em função do A e em função do B, certo? Então, o A e o B posso tomar como variáveis livres e o C calcular, então, a partir do A e do B escolhido. Tá? Então, aqui eu tenho a coordenada C, que eu vou escrever aqui, ó, na terceira coordenada. Mantenho o A, mantenho o B como variáveis livres, mas o C vai ser calculado a partir da expressão menos A menos B. Então, aí que eu posso escrever os elementos de W como sendo a primeira coordenada livre a segunda coordenada livre B, e a C vai ser calculada por essa expressão. Deu para entender, Ângela? Até aqui. Então, substituir essa coordenada C por essa expressão. Tá? Então, todo ponto que está dentro de W tem essa propriedade, essa característica. E a partir daqui, então, o que a gente percebe? São duas as variáveis livres. Tá? Com esses dois valores, um valor para A, um valor para B, eu consigo escrever esses pontos W. Ó. Então, eu posso separar esse vetor na soma de dois vetores, onde um eu especifico a variável livre A e no outro a variável livre B. Tá? Então, aqui, na primeira coordenada tem A, então deixo aqui. Na segunda coordenada não tem A, então coloco 0. Na terceira coordenada tem menos A, então escrevo menos A. Mas o outro vetor vai ser com os valores de B. Na primeira coordenada não tem B, então escrevo 0. Na segunda coordenada aparece o B, então mantenho. E na terceira coordenada aparece menos B. Então, somando esses dois vetores, eu obtenho o vetor W, que tem a forma AB menos A menos B. Então, percebendo que tem duas variáveis livres, vamos procurar escrever dois vetores com essas variáveis livres. Tá? E aí podemos colocar, então, esse escalar em evidência. No primeiro vetor, o escalar A. No segundo vetor, o escalar B.
sobrando então só as coordenadas desse primeiro vetor. Ó. Então, se eu deixar aqui em evidência esse escalar, vai ficar 1, 0 e menos 1. Então, esse vetor é o resultado da multiplicação de A por 1, 0, menos 1. Da mesma forma, o B. Se o B for o meu escalar, esse vetor é o resultado da multiplicação de B por 0, 1 e menos 1. Então, aqui nós já encontramos dois vetores que geram o W, tá? Porque qualquer elemento W pode ser escrito como a combinação linear de 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1. E esses dois vetores são linearmente independentes, né? São vetores que eu não consigo escrever um como combinação linear do outro. Então, se eles geram o W e são LIs, então eles formam uma base para esse conjunto W. Tá? Nessa base, quantos elementos apareceram nesse conjunto? 2 elementos, porque nós tínhamos 2 variáveis livres. Tá? Então, significa que a dimensão de W é 2 e esses 2 vetores formam a base do conjunto V. Certo? Alguma dúvida nesse? Sim, pessoal, depois que a gente concluir a web, ela vai ficar disponível para vocês, tá? Gravada. Ok, nesse exercício, mais alguma questão? O outro é parecido, né? Então, a gente vai procurar olhar para a característica ali do conjunto, dos elementos do conjunto, ver quais são as variáveis livres e encontrar vetores para compor essa base. Podemos ir lá? O segundo conjunto lá do R3 é formado por pontos do R3 em que todas as coordenadas são iguais. Tá? Então, pontos em que todas as coordenadas são iguais vão pertencer a esse conjunto. Então, por exemplo, esse vetor W, que pertence ao conjunto W, ele pode ser escrito nesse formato. Ó. Escolho uma letra para a primeira coordenada, todas as outras têm que serem iguais. Tá? Aqui foi escolhido R, poderia ser qualquer escalar a critério de vocês. Tá? Então, aqui, por exemplo, esse vetor 1, 1, 1 pertence a W. De onde que saiu esse vetor 1, 1, 1? Observem que, como as 3 coordenadas são iguais, aqui só tem uma variável livre a escolher. Eu só tenho que escolher a primeira, porque as outras 2 têm que serem iguais. Então, fazendo o mesmo procedimento do exercício anterior, né? Se eu considerar esse R como um escalar, eu vou obter aqui as coordenadas de um vetor que eu posso tomar como base. Ó. Então, se o R é o escalar, esse vetor é o resultado de R multiplicado por 1, 1 e 1. Então, significa que esse vetor aqui vai gerar qualquer vetor W desse conjunto. Então, eu posso tomar esse vetor como sendo o vetor pertencente à base. Tá? E como tem só uma variável livre, significa que essa base vai ter só um elemento. E se ela tem um elemento, então a dimensão desse subconjunto é 1, certo? Ali a Ângela nos pergunta se uma base do R3 não tem que ter necessariamente 3 elementos. Sim, do R3, como a dimensão do R3 é 3, a base dele tem que ter 3 elementos. Tá? Mas é do R3 todo, tá, Ângela? Agora, W não é todo o R3. Né? A gente comentou ali que W
No caso anterior, era só um plano no R3, então ele não envolve todo o espaço R3. Aqui também não. Aqui é um conjunto de pontos em que todas as coordenadas são iguais. Então, também não é todo o R3. Aqui é um subconjunto. Como ele é um subconjunto, a dimensão dele pode ser menor, tá? Foi o que nós escrevemos aqui, ó. Como o W não é o R3, a dimensão dele pode ser menor. Então, sempre que a gente pega subconjuntos, subespaços, aí não necessariamente ele vai ter o mesmo número de elementos da base do R3. Pode ser menor, certo? Isso aí. Então, aqui outro exemplo também, né? Da mesma forma, dado um conjunto, nós vamos procurar encontrar, né, quem é a base desse conjunto. Observem que V é o espaço vetorial das matrizes 2 por 2, mas nós não vamos trabalhar com o espaço V. Se fosse trabalhar com o espaço V, quantos elementos da base nós teríamos que encontrar? Quem é que lembra aí? Se eu estou trabalhando com todas as matrizes 2 por 2, qual é a dimensão desse espaço vetorial das matrizes 2 por 2? Quantas matrizes estão lá na base para gerar todo esse conjunto que são LIs? Isso, o pessoal respondeu ali, é 4, que são aquelas matrizes que tem 1 em cada posição e os demais são zeros, né? Cada matriz tem um elemento 1, os demais 0. Então, se fosse o espaço de todas as matrizes 2 por 2, nós teríamos que encontrar aqui 4 elementos para essa base. Mas o W que nós estamos trabalhando não são todas as matrizes 2 por 2, ó. Ele é só um subespaço. Dentro desse conjunto, nós vamos pegar aquelas que são simétricas. Então, não é todo o espaço 2 por 2. Então, a dimensão aqui do W pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1. Tá? Aqui já está dizendo para nós que essa dimensão é 3. Então, nós vamos encontrar 3 elementos dentro dessa base. Se não dissesse que seria 3, nós encontraríamos a base e verificaríamos que ela tem 3 elementos, certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro lembrar, né, a definição de matriz simétrica, porque ali o conjunto que nós vamos trabalhar é das matrizes simétricas. Então, é aquela matriz que a sua transposta é igual à própria matriz. Tá? Ou ainda, para a gente escrever, aqueles elementos em que a posição AIJ é igual a AJI. Então, os elementos que acima e abaixo da diagonal principal eles são iguais. Então, se a matriz é 2 por 2, os elementos que têm que ser iguais tem que ser o elemento que está na posição 1, 2 e na posição 2, 1. Então, dentro desse subconjunto W, vão estar todas as matrizes dessa forma, A, B, B e D. Tá? Essa é uma matriz simétrica qualquer. Então, o que a gente percebe aqui dentro desse elemento genérico que é a matriz A? Tem 3 variáveis livres que eu posso escolher. Eu posso escolher um valor para A, um valor para D, e o valor que eu escolher para B, eu vou repetir aqui. Então, eu tenho 3 variáveis livres, certo? Então, isso já nos indica que a dimensão vai ser 3, porque se eu escolher arbitrariamente os valores para cá, eu vou ter, então, 3 elementos que formarão a base desse subespaço W, tá? Então, aqui, quais foram os números tomados? Também, como são variáveis livres, vocês poderiam escolher qualquer valor.
né? Aqui a gente sempre faz a forma mais simples, escolhendo uns e zeros, né? Então, aqui escolhendo A igual a 1, B igual a 0 e D igual a 0, a gente compõe a primeira matriz que vai fazer parte desse conjunto. Fazendo uma segunda escolha de A igual a 0, B igual a 1 e D igual a 0, uma segunda matriz que é LI com a anterior, porque eu não consigo dessa matriz E2 obter a partir da multiplicação do escalar dessa, né? E por último, então, escolhendo alguns valores para A, B e D para obter a terceira matriz, tá? Então, com essas três matrizes, nós já temos 3 elementos para o conjunto B, tá? Então, o que falta agora? Mostrar que, escolhido esses 3 elementos, eles formam uma base, ou seja, que eles geram o subespaço W e que eles são linearmente independentes, tá? Então, aí as nossas escolhas, agora nós temos que mostrar que realmente esses 3 elementos que nós vamos compor aqui para formar satisfazem as 2 propriedades de base, tá? Então, a primeira, para gerar, sempre temos que mostrar que a combinação linear resulta em qualquer elemento do conjunto W, que são as matrizes 2×2 simétricas, né? Então, dado o vetor A, queremos mostrar que essa matriz simétrica pode ser escrita como a combinação linear das 3 matrizes, tá? Isso é possível, basta tomar o escalar A multiplicando a primeira, B multiplicando a segunda e D a terceira, tá? A escolha aqui, gente, desses valores para A, B e D é arbitrária, pode ser qualquer valor, tá? A forma mais simples é usar 1 e 0, porque já nos gera também alguns valores para serem linearmente independentes, certo? E sempre são os menores valores que se usam, tá? Então, não necessariamente tem que ser 1 e 0, mas a gente sempre simplifica usando esses valores, tá? Vamos adiante. Então, a primeira característica ali já foi satisfeita, porque essa matriz A pode ser escrita como combinação linear das 3, tá? Agora, o segundo passo é mostrar que os elementos E1, E2 e E3 são LIs, tá? E aí, então, a gente tem que mostrar que essa combinação linear aqui é igual a 0, se e somente se o x, o y e o z forem zeros. Então, resolver o sistema que surge dessa combinação linear, encontrando que as variáveis x, y e z são zero, tá? Então, substituímos cada uma das matrizes nessa combinação linear, lembrando que aqui o zero não é o escalar zero, é o elemento neutro do espaço das matrizes 2×2. Então, esse elemento neutro das matrizes 2×2 é a matriz nula 2×2. Então, aqui esse zero eu substituo pela matriz, para então chegarmos numa igualdade de matrizes. Resolvendo, então, essa equação aplicando a igualdade de matrizes, realmente chegamos no resultado que para esse sistema a única solução possível é que as 3 coordenadas sejam zero. Então, os vetores são linearmente independentes e gerando o espaço W sendo LIs, a gente conclui com essas 2 características que esse conjunto S, formado pela matriz E1, E2 e E3, é uma base de W. Tá? Então, outro exemplo, saindo um pouquinho dos vetores do R2 e do R3, certo? Até aí alguma dúvida? Ali nós trabalhamos com as matrizes 2×2. Aqui a gente vai trabalhar com o espaço solução de sistemas homogêneos. Então, quem é o nosso conjunto V, aquele espaço?
são as soluções desse sistema. Tá? Sérgio está perguntando todas em relação ao exercício anterior. Certo. Quais são as dúvidas que tem aí, pessoal? E a partir dessas explicações, Sérgio, dá uma revisada de novo, ainda tem amanhã tempo de tu perguntar mais alguma coisa ainda, né? Ainda tem a quarta-feira, certo? Continua anotando aí. E agora, de preferência, se surgir alguma coisa também, vai perguntando. Então, mudando agora o nosso conjunto, né? Como a gente estava comentando aqui, o nosso conjunto V vão ser as soluções desse sistema. Então, aqui o sistema tem 4 variáveis, então nós vamos estar procurando valores para x, y, z e t. Então, o nosso conjunto, já vamos percebendo que ele é um conjunto que vai ter 4 coordenadas, né? Então, ele pertence ao R4. Então, se a gente quer determinar, então, o conjunto W formado por esses pontos que resolve o sistema, vamos começar resolvendo o sistema, né? Escrevemos aqui a matriz na forma escalonada, observem de novo, né? É um sistema homogêneo, então aqui na matriz ampliada não foi carregado os termos independentes, aqui nós temos só a matriz dos coeficientes, tá? Nesse aqui do sistema, Ângela, estou perguntando sobre as variáveis livres. Para a gente achar as variáveis livres nesse aqui, nós temos que chegar no final da forma escalonada, tá? Então, já escrevi a matriz ampliada, vou aplicar algumas operações elementares e ver aqui no final quantas são as variáveis livres, tá? Então, ó, fazendo a forma escalonada, o que a gente percebe? Tem uma linha toda nula, então o posto da matriz é 2 e tem 2 variáveis livres, ó, porque fazendo o n, que é o número de variáveis, que são 4, menos o posto da matriz, que é 2, obtemos a nulidade do sistema. Então, nós temos que a nulidade é 2, então esse sistema tem 2 variáveis livres, que são aquelas variáveis que vão me permitir, né, escrever a base para esse conjunto solução do sistema. Tá? A partir dessas 2 a gente consegue escrever as demais variáveis. Então, chegando nessa forma, escrevendo de novo na forma de sistema, eu posso escolher aqui tanto z, podemos escolher as variáveis livres, x e y, ou z e t, porque elas têm 2, né? Então, se elas têm 2 variáveis livres, aqui escolhemos y e t como variáveis livres, então a dimensão do nosso conjunto vai ser 2. Então, basta agora, então, atribuir alguns valores para essas variáveis livres para obter elementos que vão pertencer a essa base. Tá? Então, aqui na expressão da forma escalonada, né, que foi essa aqui que nós obtivemos, ó, a partir dessas 2 equações, substituindo y por 1 e t por 0, ó, de novo, poderiam ser outros valores, tá? A escolha pode ser arbitrária, ok? Também tanto dos valores como das variáveis, tá? Aí nós vamos obter, colocando, nesse aqui foi usado y igual a 1, t igual a 0, e obtivemos então, na primeira, substitui aqui nas equações, né? Por exemplo, se eu colocar o y igual a 1, t igual a 0, vai ficar com x mais 2 mais 2z menos 2 vezes o 0 igual a 0.
Aqui, ó, substituir. A escolha foi para o Y e para o T. Aqui. Então, ficou. E aqui, 2 vezes o Z mais o 0, que é igual a 0. Então, substituindo nas duas equações esses valores, nós vamos obter que o Z é igual a 0. Então, o Z é a nossa terceira coordenada, o T foi escolhido 0, o Y foi escolhido 1 e o X foi calculado. Então, se o Z aqui é 0, o X vai resultar em menos 2. Tá, gente? Fazendo as contas, obtivemos o 1. Até aí todo mundo percebeu? Fazendo uma segunda escolha, tá? Para Y e para T, nós vamos obter um segundo vetor que vai compor, então, a base de W. Aqui. Alguma dúvida nesse? Não tendo dúvidas, a gente já vem para o último exercício dessa lista de revisão, tá? Que trabalha um pouquinho com a representação geométrica, que para alguns conjuntos é possível fazer, né? Nós já fizemos alguns exercícios lá do R3, do R2, aqui. Trabalhar com a representação geométrica e com as ideias também, o que é a operação de adição fechada, operação de multiplicação por escalar fechada, relembrando um pouquinho esses conceitos. Tá? Então, vamos lá. O conjunto que nós vamos trabalhar aqui são conjuntos de pontos do R2. Tá? Mas a gente percebe que não são todos os pontos do R2, são aqueles que satisfazem essa característica, certo? Então, para essa primeira pergunta, pede aqui que vocês descrevam com as palavras de vocês quais são os elementos que pertencem a esse conjunto V e façam uma representação geométrica. O Sérgio pergunta se tudo isso cai na prova. Sim, o nosso conteúdo é a partir de espaços vetoriais e tudo isso está incluído, os subespaços, as bases e as dimensões. Tá? Então, aqui, com nossas palavras, né, dizer que percebemos ali que o conjunto V são os pontos do plano, porque nós estávamos pegando, né, pontos de coordenada x e y, tá? E que tem a característica de que o y é maior ou igual a 0. Então, se eu estou pegando pontos do plano x e y, tá? Essa coordenada aqui é que tem que satisfazer a condição de que ela seja maior ou igual a 0. Então, são os pontos do plano que têm essa coordenada positiva. Então, como y é esse eixo vertical do plano, são todos os pontos que estão acima ou sobre o eixo x, né? Porque o y pode ser igual a 0. Então, a representação geométrica fica dessa parte superior aqui do plano, acima do eixo x ou sobre. Observem que a linha tem uma linha azul sobre o eixo x, e ele também pertence ao conjunto V. Tá? Em relação às questões da prova, a gente não elaborei ainda, mas no máximo 5, como foi a outra, certo? Não vai passar de 5. Essa primeira questão aqui, tranquilo. Depois, o que nos pede aqui? Para responder se as operações usuais de adição e multiplicação por escalar são fechadas em V. Tá? Ou seja, se nós pegarmos quaisquer pontos daqui, U e V, quando nós somarmos esses elementos, eles ainda vão continuar acima aqui do eixo X ou sobre o eixo X.
e se a multiplicação por escalar ainda vai continuar acima do eixo ou sobre o eixo x. Tá? Então, na soma, a gente vai ter que fazer os elementos e na multiplicação por escalar também. Né? Então, vamos aqui escolher 2 elementos do plano. Então, elementos A, B, C e D, com a característica de que a segunda coordenada seja sempre positiva ou nula. Tá? Então, aqui está escrito, aqui tomamos 2 elementos em que a segunda coordenada é sempre positiva. E realizamos a soma usual, porque ali não foi apresentada nenhuma adição diferente, né? Então, nessa soma aqui, nós temos que observar, ela vai ser fechada se esse resultado também pertence ao conjunto V. Para que ele pertença, a condição é de que a segunda coordenada seja positiva ou nula. E isso é verdade, porque se eu tomei o B positivo ou nulo, o D positivo ou nulo, quando eu somar 2 números não negativos, o resultado é um número não negativo. Então, esse vetor pertence a W. Então, a adição é fechada em V. Agora, na multiplicação por escalar, isso não acontece, né? Porque se nós tomarmos um escalar negativo e multiplicarmos por um elemento de V que tenha a segunda coordenada positiva, não nos garante que essa segunda coordenada continue positiva. Se esse escalar é negativo, a segunda coordenada ficou negativa. Então, esse é um ponto que não pertence a V, mesmo o U pertencendo, né? Esse vetor pertencia, mas quando nós terminamos de fazer a multiplicação por escalar, esse resultado final não pertence. Então, por isso, a multiplicação por escalar não é fechada em V. Então, essa condição aqui já nos mostra que ele não é um subespaço vetorial do R2, porque dado um elemento U, né, a multiplicação por escalar não pertence a V, que é uma das condições para que um subconjunto seja subespaço vetorial de V. Certo? E aí a gente responde então as 3 questões em relação a esse conjunto. Tá? Até aí, pessoal. Mais alguma dúvida? Não? Podemos ir encerrando a nossa web. Observaram que nós resolvemos todos aqueles exercícios da lista de revisão. Tá? Aqui o Ney está perguntando se ele pode multiplicar por um negativo qualquer. Sim, qualquer um. Certo, Ângela? Vou fazer com carinho a prova, como sempre. Corrigir com carinho também. Tá? Tá, gente? Agora refaçam esses exercícios, tá? Também já pensando em que modificações poderiam ter nesses exercícios. Se trocasse tal letra, se trocasse tal sinal, daria diferente. Aquele que era espaço vai continuar sendo espaço vetorial. Tá? Para ir treinando um pouquinho essa noção. É isso, pessoal. Uma boa noite para vocês, uma boa prova, tá? Façam com tranquilidade, que vai dar tudo certo. Foquem nessas questões aqui, que elas contêm assim, o conteúdo essencial para vocês saberem dessa parte de espaços e subespaços vetoriais. Tá? Uma boa noite, uma boa prova.